Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista fundamentalista CNPI. Hoje é dia 18 de novembro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, sábado é dia da gente falar sobre macroeconomia. Nós já vimos que as empresas que estão sediadas aqui no Brasil, a maior parte delas, tem receitas originárias daqui mesmo do consumo interno, salvo algumas exceções aí que tem a prioridade de exportação. Então, é muito importante a gente ter aí uma visão que quanto maior a massa de pessoas com dinheiro para fazer a compra desses produtos e serviços, maior a possibilidade dessa empresa crescer mais suas receitas e, por consequência, os seus lucros. Então, hoje nós vamos estudar aí sobre o desemprego e sobre a massa de rendimentos e o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Por enquanto, já se inscrevam e curtam o vídeo. Antes de falarmos sobre desemprego e rendimento propriamente dito, eu acho que é importante a gente fazer aí uma retrospectiva do que a gente já viu. A gente já viu que quando os juros se reduzem, a indústria passa a ficar mais propensa a pegar empréstimos para fazer novos investimentos e as pessoas também para fazer um novo consumo. E isso aconteceu aí no Brasil, a taxa de juros vem caindo, embora de longo prazo aí tenha subido nas últimas semanas, mas esse aumento aí de investimento, esse aumento de consumo, faz com que gere aí novas possibilidades de emprego que se refletem aí numa menor taxa de desocupação que a gente já consegue observar aí a partir de abril ou maio desse ano, mais ou menos. Aqui a gente consegue ver a taxa de desocupação, seria uma taxa de desempregados, pessoas que estão procurando algum tipo de emprego, mas não conseguem se ocupar. Tá? Existem várias, aí não precisa encher os comentários lá falando dos defeitos que existem nessa métrica, mas é o que a gente tem e é muito melhor do que era antigamente, porque a PNAD, hoje em dia, que é uma pesquisa aí desde março de 2012, ela faz um levantamento com muito mais municípios do que era a PME antiga. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, que a taxa ela vinha de 8% no passado, aí veio caindo, até mais ou menos ali 2014, quando a gente teve as eleições, e aí depois ela desandou a subir. O que importa para a gente agora é que ela já está invertendo essa trajetória de alta. Então, o Brasil voltou a contratar aí, voltou a reduzir essa massa de desocupados e agora as empresas, principalmente as de consumo interno, estão começando a conseguir vender mais. Então, a gente consegue ver aí aumentos de venda em lojas Renner, em Arezzo, na própria Guararapes, Riachuelo, Magazine Luiza, B2W, enfim. A gente vê que todas essas empresas de consumo interno já estão crescendo aí. Inclusive também, empresas de construção estão vendendo mais. Enfim, essas empresas aí de consumo interno elas já estão começando a vender mais. Todo trabalho que a gente faz aqui, ó, eu gosto de olhar o passado também. Eu gosto de ver como é que essa taxa de desemprego ela andou no passado. Vocês vão ver que essa taxa da PME, que era apenas 6 regiões metropolitanas, ela tinha uma taxa de desemprego um pouco menor aí, em torno de 2 pontos percentuais abaixo. Bom, aqui vocês conseguem ver a taxa de desemprego medida ainda pela PME, e o que acontece é o seguinte, ela media em 6 regiões metropolitanas. Então a gente vê aqui que de 2002 até 2014, 2015, algumas cidades, existia uma queda aí constante do desemprego. É claro que o mês de dezembro sempre cai um pouco mais, aí o mês de fevereiro, março já sobe, mas enfim, a gente via aqui uma tendência clara de queda que se reverteu para uma tendência de alta até aqueles níveis lá de 13% que a gente viu na PNAD, que seria em torno de uns 12% a 11% aqui. A gente vê que por essa pesquisa aqui,
O Brasil chegou num ponto, Porto Alegre, por exemplo, tinha uma taxa de desemprego menor do que 3%. Tá? A gente teve aqui Belo Horizonte também, com uma taxa de desemprego menor do que 3%. A gente vê também que Recife e Salvador sempre foram as duas capitais que tiveram maior índice de desemprego aí. Outra questão que é bem interessante a gente observar é esse gráfico aqui. Por quê? O que acontece? A gente tem aqui o total de população ocupada mais desocupada. E aí, o que a gente vê? A gente vê que desde o início da PNAD, aí, março de 2012 até hoje, o total dessa população economicamente ativa, ela subiu. Existe a população economicamente ativa, que são as pessoas que teriam condições de procurar um emprego, de trabalhar, enfim, né, que tem aí a limite de idade correspondente e que não tem nenhum tipo de invalidez. E existe aquelas pessoas que estão ou ocupadas ou estão procurando, e tem aquelas que não estão procurando. Tá? Então, vamos, por exemplo, imaginar uma família que o homem ou a mulher, enfim, sustentava a família toda. Aí, de repente, a mulher ou o homem que sustentava a família foram despedidos. E aí, os dois, no dia seguinte, voltam a procurar emprego. Então, a gente tinha uma população de uma pessoa ocupada e uma pessoa no nada, e agora a gente tem duas pessoas desocupadas. Então, a gente teve aí um aumento da quantidade de pessoas que estão ou procurando alguma coisa ou ocupadas. E a gente vê aí essa questão subindo principalmente a partir aí de 2014. Até aquela pessoa que já tinha separado para não trabalhar, ela teve que voltar a procurar emprego aí. Para ficar mais claro, eu acho que é importante a gente colocar também em gráfico de quantidade de pessoas. Então, aquelas 66, 67% de pessoas, ela é referente à população economicamente ativa total. Essa população economicamente ativa total hoje está aqui em torno de 150 e poucos milhões de brasileiros, tá? De uma população esperada aí de 207 milhões em 2007, dados do IBGE. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que o número de desempregados, principalmente de 2014 até aqui, 2017, embora não pareça tão bem, ele praticamente dobrou. Tá? Ele saiu aí de 6, 7 milhões para uns 12 milhões. Enquanto isso, o número de pessoas ocupadas também subiu um pouco. Mas ele subiu aqui de 88, 89 milhões para 91 milhões. Só que entrou muita gente aí também no mercado de trabalho. Então, quer dizer, entrou, por exemplo, 10 milhões de pessoas no mercado de trabalho, 3 milhões conseguiram emprego e outras 7 milhões aí fazem parte dessa massa de pessoas desocupadas que já está começando a diminuir. Então, a gente começa a entrar aí em questões de previsão. E nessas previsões a gente tem que quando uma pessoa consegue essa ocupação, talvez aquela outra vá parar de procurar também. Então existe aí uma tendência, uma estimativa, que no final do ano que vem essa taxa de desemprego aí caia para em torno de 8 a 9%, o que levaria aí a uma criação de empregos em torno de 3 milhões de empregos aí nesses últimos 18 meses. Tá? É claro que a gente não está vendo essa taxa de 200 mil empregos por mês, essa taxa não é linear, mas tem aí essa possibilidade. Se a gente pegar desde abril até dezembro, abril de 2016 até dezembro de 2017, essa queda aí para uma taxa aí mais próxima aí de 9%. E o que significa 3 milhões de pessoas novas aí no mercado com um rendimento médio mensal aí de R$2.000? A gente consegue ver aqui agora o rendimento médio mensal de R$2.100. Tá? Eu não tirei da minha cabeça. Significa isso aqui do lado, ó, que eu estou colocando aqui. Significa 6 bilhões de reais novos na economia todos os meses. E o que significa 6 bilhões de reais aí na economia novos todos os meses? Significa em torno de 72 bilhões de reais por ano. E 72 bilhões de reais por ano aí é 1% do PIB. Então você tem aí a possibilidade, só com redução de desemprego, do PIB crescer 1% aí. Por isso que a gente vê aí estimativas de
2%, 2,5%, 3% até do PIB, porque isso pode ser até um pouco mais rápido. E por que é mais do que esse 1% mais 0,6, 0,7 desse ano, que daria 1,6, 1,7? Porque a tendência também é o rendimento médio mensal subir, como a gente vê aqui. O rendimento médio mensal em janeiro de 2015 era em torno de 1.800 e pouco, e ele foi subindo. E a gente vê aqui que em 2017 está mais ou menos estável. E aí a pessoa vai perguntar assim, poxa vida, então as pessoas estão ficando desempregadas, mas o rendimento delas não está melhorando. É exatamente isso que está acontecendo. O rendimento não está melhorando. As pessoas estão aceitando trabalhar pelo valor que for, porque elas estão realmente precisando muito do trabalho. Existe aí uma questão que está segurando, e a outra questão também é que a inflação desse ano está muito pequena. Então, não está tendo aí tanta perda do poder de compra. A gente vê que as empresas estão conseguindo crescer. Quando a gente corrige todos esses valores passados pelo IPCA, a gente chega nesse gráfico daqui. E esse gráfico daqui mostra que o melhor rendimento que a pessoa teve foi lá atrás, em janeiro de 2015. Quer dizer, aquela alta lá que a gente achou que era bem expressiva, mesmo naquele mês de janeiro, fevereiro de 2017, que teve ali uma alta grande, que foi o maior de todos, ele não foi suficiente para compensar aí toda a inflação que teve no período. A gente percebe aí como é complicado ter inflação. Mas a gente já vê que existe um ganho real que foi alto desde junho de 2016 até agora. Tá? Então, existe aí um rendimento médio que está conseguindo melhorar aí, que está conseguindo um aumento real aí, pelo menos nos últimos 12 meses do mercado de trabalho. E isso já está se refletindo naquelas indústrias que eu falei antes, na verdade, naquelas empresas de consumo interno. Nas indústrias, isso deve se verificar a partir do ano que vem. Outra forma da gente conseguir analisar aí rendimento é através da massa de rendimento real. O que significa isso? É o total de dinheiro, tá? O total de valores que são pagos em salários a cada trimestre. Tá? Então, isso se chama massa de rendimento real. E aí a gente tem aqui um gráfico que eu tirei também dos dados da PNAD do IBGE, que a gente percebe que essa massa de rendimento real teve um grande aumento aí no primeiro trimestre de 2012 até ali o quarto trimestre de 2014, mais ou menos, como vocês estão vendo, saindo aí de 172 bilhões para mais de 190 bilhões de reais pagos. E logo depois a gente vê uma queda forte dessa massa de rendimento real, que acompanha ali aquela questão do desemprego que a gente viu lá atrás. E agora já um aumento de volta dessa massa de rendimento real. E a gente pode também pegar e dividir isso por estados. Então, a gente vê aí onde está aumentando mais essa massa de rendimento real. E a gente vê aí que, nesses últimos 5 anos, a maior alta disparada veio do Amapá. Depois a gente tem lá Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul. O São Paulo vai entrar aqui só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Isso já mostra, talvez, empresas migrando lá para o Nordeste e para o Norte. Tá? Embora São Paulo tenha aí um grande aumento aí de massa de rendimento nesse período. Tá? Nesse período que eu falo é do primeiro trimestre de 2012 até o terceiro trimestre de 2017. E a gente vê na outra ponta aqui, ó, as empresas, os estados, na verdade, que reduziram essa massa de rendimento real. O Acre, Amazonas, a gente vê aqui o Distrito Federal com um aumento muito pequeno, assim como o Rio de Janeiro também, e a Bahia, né, que já teve Salvador, capital do Brasil. Mas, em compensação, a gente pode ver também o rendimento médio mensal do trabalhador, que foi aquela outra questão que a gente viu antes. Não é o total de rendimento, é o rendimento médio mensal de cada pessoa.
E aí, na hora que a gente calcula esse rendimento médio mensal e divide por estados, a gente vê o oposto, a gente vê que a Amapá está em um dos menores. A Amapá já veio para cá. Então, provavelmente lá teve aí um aumento de população ocupada nesse período, diferente aí do resto do Brasil. Então, aumentou a massa de rendimento real e diminuiu aí. Se tiver alguém de Amapá aí que quiser botar no comentário alguma coisa que possa estar relacionada a isso, por favor, coloque. E enquanto isso, a gente vê aqui que o rendimento médio do Rio de Janeiro subiu. A gente vê o rendimento subiu bem, né, que eu falo. Estou pegando aqui os que são mais relevantes para o cenário nacional. O Rio Grande do Sul também com aumento grande. E São Paulo a gente vê aqui no meio, mais ou menos próximo da média do Brasil. Até porque São Paulo significa aí uns 30% do total do Brasil. Bom, e aqui a gente tem o rendimento médio mensal por estado. O último ano que eu consegui foi 2015. A gente vê que na ponta aqui de maior rendimento médio mensal, o Distrito Federal, com quase o dobro do segundo lugar. A gente finge que não sabe por quê, né? Mas a gente vê aqui depois São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, os 4 maiores aqui na região sul e sudeste. E quando a gente vem aqui para a parte mais baixa de rendimentos médios mensais, a gente vê Rondônia, Tocantins, Amazonas, Acre, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Pará, Bahia, Alagoas, Ceará, Sergipe, Piauí e Maranhão. Todos do norte e do nordeste, mostrando que realmente lá e no Brasil ainda tem aí uma desigualdade social grande em termos de rendimento do trabalho. É óbvio que isso impacta também num custo menor nessas áreas. O primeiro estado aqui do Sudeste, Minas Gerais, que está aqui. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. A gente começa a entender aqui algumas questões do Brasil todo. A gente vê que esse desemprego já está diminuindo. A gente vê que boa parte do PIB do Brasil vai aumentar por causa dessa queda do desemprego, que vai trazer um consumo interno. É claro que se o ambiente externo ajudar, as empresas exportadoras também podem exportar e aí o PIB pode subir mais ainda. As condições climáticas ajudarem, a agricultura pode ajudar também. E aí o PIB crescer mais ainda. Mas já existe aí uma boa possibilidade de PIB crescer apenas por causa de queda do desemprego, queda da população ocupada, que deve afetar principalmente aí empresas de varejo, empresas de construção, como elas já subiram aí nos últimos meses. É bom tomar um certo cuidado se elas ainda estão descontadas ou não. Outra questão também importante que a gente viu no vídeo de hoje é a questão aí do rendimento médio da população, que a gente viu aí essa questão de desigualdade, e a gente viu também que talvez esses empregos que forem gerados, eles não vão trazer rendimento real para a população, ou seja, não vai ter um rendimento acima da inflação. Deve ficar em um rendimento abaixo da inflação, como a gente tem visto nesse ano de 2017. A gente viu aí uma queda do desemprego com um rendimento sempre mais ou menos parecido, ou seja, perdendo aí espaço para a inflação. E a última coisa que eu quero falar aqui é em relação ao risco disso. Na hora que o desemprego cai muito e começa a ter um aumento do rendimento, um aumento do pagamento aí na massa de rendimentos, a gente acaba tendo uma pressão de demanda, né? Acaba tendo uma grande procura por produtos e serviços, o que acaba gerando uma inflação. Essa inflação ainda não deve vir em 2018, mas ela tem possibilidade já de começar a aparecer mais forte em 2019. Então, se voltar a inflação, a taxa de juros deve voltar a subir aí no final do ano de 2018, 2019, e aí esse ciclo todo que o Brasil vem passando, ele provavelmente se inverte. Como a Bolsa antecipa movimentos, se a Bolsa, o mercado, né, no caso, perceber que isso pode acontecer, pode ser que esse movimento aconteça já em 2018 com uma queda da Bolsa, mas ainda é muito cedo para a gente pensar dessa forma. A gente tem que deixar esse cenário lá atrás no radar
e saber que isso pode acontecer, isso é um cenário possível. Mas a gente não pode pegar e botar todas as fichas também numa queda da bolsa, porque aí a gente pode perder a melhor parte da alta também. Então, enfim, gente, eu queria agradecer aí a todos por estarem acompanhando. Queria também pedir para que vocês curtissem o vídeo, compartilhassem com os amigos, se inscrevessem no canal e conhecessem lá o site www.dicadehoje7.com e a área de membros também. Os dois eu vou colocar aqui embaixo, aparecendo o endereço. Muito obrigado a todos aí. Abraço, um bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.